Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse:
será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentai contra esse homem? Eles responderam: Fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o, vós mesmos, e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os seus sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa dele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Este homem não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César.
Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Vamos dividir a túnica. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.
Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos, dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. A Igreja, nessa sexta-feira da Paixão, está com Cristo no Calvário, no seu julgamento, na sua condenação. Tudo é simbólico e tudo traz para a gente esse momento. O silêncio dessa celebração, a entrada silenciosa, essa celebração continua, a celebração que começou ontem à noite, na ceia do Senhor. Por isso, não tivemos sinal da cruz, não tivemos saudação. A celebração acontece com o altar desnudo, com velas apagadas, com o sacrário aberto. Ela é a continuação da celebração de ontem. Os irmãos que participaram da celebração da ceia do Senhor, participaram de todo aquele momento de Jesus em torno da mesa eucarística, quando Jesus deixa o rito, eu falava ontem, ele deixa o rito pedindo: comei deste pão, tomai deste vinho, fazei isto em memória de mim. É o rito. E a partir daquela primeira quinta-feira da Eucaristia, logo depois do primeiro dia da ressurreição, no primeiro domingo seguinte, os discípulos já repetiam esse rito. Jesus deixa o testemunho: fazei, dei-vos o exemplo, lavou os pés dos discípulos, para que vocês façam o mesmo, para que vocês aprendam que é servindo que eu quero a minha igreja, uma igreja de serviço. Ao final daquela ceia, Jesus se retirou e nós fomos com Jesus até o Jardim das Oliveiras. Passamos em vigília de adoração com Jesus, vigiando e orando. Na madrugada, como a gente leu no texto do Evangelho, Judas se aproxima com os soldados, prendem Jesus, e aí começa toda essa cena do texto do Evangelho. Jesus é levado de Anás a Caifás, volta, Pilatos o interroga, e aí muitas coisas para a gente refletir. Quantos momentos do interrogatório Jesus permanece em silêncio, diante da insensibilidade, diante da dureza daquele coração de quem o interroga. Ele prefere em muitos momentos permanecer em silêncio, para mostrar para a gente também que em muitos momentos da nossa vida é melhor guardar o silêncio. Muitas interrogações, muitos questionamentos, muitas perguntas que nos chegam, não são suficientes as respostas. Às vezes o silêncio fala mais. Ao longo de todo o interrogatório,
e de toda a tortura que Jesus foi sofrendo, ele vai mostrando para a gente que a palavra e a profecia está se cumprindo. Quando a gente lê o texto da primeira leitura, é do profeta Isaías, conhecido como o texto do servo sofredor. E no texto do servo sofredor, o profeta Isaías anuncia com riqueza de detalhes todas as coisas que iriam acontecer com aquele Senhor. Isaías vai dizendo: quem de nós deu crédito ou ouviu, e a quem foi dado conhecer a força daquele Senhor? A verdade é que ele tomava sobre si as nossas dores, sofria ele mesmo, e nós pensávamos que ele fosse chagado, golpeado pelo Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, foi esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, as suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. É o servo sofredor, é Jesus que vem dar a vida por nós. A gente olha para Jesus, e o mundo olha para Jesus hoje, não entende. Aquelas pessoas olhavam para Jesus e não entendiam, mas ele tomava sobre os ombros dele as enfermidades que são nossas, sofria as nossas dores e era golpeado por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes, e a punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Então, quando a gente sofre hoje em dia, depois do sacrifício de Jesus, quando a gente fica doente, ou quando alguém nosso fica doente, quando as pessoas morrem, ou quando acontece violência, quando a gente fica perguntando, fazendo aquela pergunta assim: por que comigo? Por que eu sofro tanto? Por que essa dor? O que eu fiz? É uma pergunta que não cabe, porque não existe um porquê, mas só um para quê. O porquê, a nossa culpa, o nosso pecado, Jesus já assumiu. Então, nós não podemos mais acreditar num discurso falacioso que diz que nós somos castigados por causa do nosso pecado, que nós somos castigados por causa do nosso crime, porque não há mais esse castigo. Nós somos agora peregrinos esperando o julgamento final. Padre, mas e as catástrofes e os acidentes? Quando Deus Pai cria o mundo, Ele estabelece as leis da natureza, e aí Ele não intervém mais, a não ser que Ele faça um milagre. Algumas pessoas adoecem, outras não. Em alguns lugares chove mais, em outros menos. Agora, violência, descuido com saúde, casas que desbarrancam porque estão construídas no alto dos morros onde não deveriam estar, ou casas que enchem porque estão construídas em lugares onde alaga, aí é problema das nossas ações, daquilo que a gente faz, da nossa ganância que impede que todas as pessoas tenham acesso a uma casa num lugar plano. Então algumas pessoas têm que construir nas encostas. Não é problema de Deus e não é castigo de Deus, porque o castigo das nossas faltas, dos nossos pecados, Ele já pagou. O que nós devemos fazer agora é retribuir em amor, porque Ele nos amou primeiro. Cada qual seguindo o seu caminho, Deus Pai Todo-Poderoso faz recair sobre o seu Filho o pecado que era de todos nós. Foi maltratado e não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocupou com ele? Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos. Ele não praticou mal algum, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O próprio Pilatos gritava: eu não encontro neste homem crime algum.
mas o Senhor quis macerá-lo, amassá-lo com o sofrimento. Ofereceu sua vida em expiação. Fará cumprir com êxito a vontade de Deus. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com valentes seguidores. Sendo como malfeitor, ele na verdade resgatava o pecado de todos e intercedia pelos pecadores. É ele que resgata o pecado dos todos. Não tem mais lugar para nós crermos em reencarnação, em alguém que precisa reabitar um outro corpo para purgar os seus pecados, porque Deus Todo-Poderoso fez cair sobre o seu Filho os pecados de todos nós. O que nós precisamos fazer é assumir a graça desse Deus Redentor, que intercede por nós. A grande graça desta leitura, que é a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Hebreus, 30 anos já, 20 anos, 30 anos depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, olha o que Paulo diz: temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. O que é essa figura do sumo sacerdote? Para a gente é um pouco estranha, mas nessa época o povo de Deus, aquele povo que estava ouvindo São Paulo falar, entendia direitinho. O sumo sacerdote era um sumo sacerdote, um sacerdote que oferecia sacrifícios pelo pecado do povo. Então, eu tinha um pecado, eu pegava um novilho gordo, ou eu pegava lá a primeira colheita da minha plantação, levava para este sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava lá no templo, matava esse novilho, essa ovelha, esse cordeiro, colocava o cordeiro sobre uma alta eira, sobre um altar, o sangue daquele cordeiro imolado descia pelo propiciatório do templo, punha fogo na gordura daquele cordeiro, a fumaça subia, e aquele era o sacrifício que o sumo sacerdote, dentro do templo, oferecia para que Deus perdoasse o pecado do povo. O que São Paulo diz depois da ressurreição? Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu. Não é mais um sacerdote que diante do templo, que no altar oferece um sacrifício de cordeiro, de bode ou de touro para pagar o pecado de todos. É um sumo sacerdote eminente que entrou no céu. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Paulo está lá na beiradinha, na sequência daqueles acontecimentos, naqueles anos próximos. E ele diz: temos agora no céu. Ele diz: não precisamos mais de um homem, de um sacerdote que ofereça bodes e cordeiros e touros pelos nossos pecados, porque o nosso sumo sacerdote já está no céu, é Jesus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Essa palavra para a gente. Temos um sumo sacerdote, por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Quando você faz a sua profissão de fé, você diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, que morreu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que desceu à mansão dos mortos, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que está à direita de Deus Pai. Você professa essa fé. O que Paulo pede para você hoje: permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. O sumo sacerdote humano, aquele sacerdote que diante do altar imolava o cordeiro, oferecia o sangue do cordeiro, colocava fogo, é um homem falho,
O sacerdote de hoje é um homem falho, pecador. O sacerdote daqueles dias era um homem falho, pecador. Um homem que muitas vezes poderia estar ali diante do altar, oferecendo sacrifício pelo pecado do povo, preocupado com a carne daquele cordeiro que depois seria comida pelos sacerdotes, ou por aquelas colheitas que eram trazidas e oferecidas, que depois seriam servidos. Paulo diz: temos um sacerdote capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Você tem um sacerdote que se compadece das suas dores, meu irmão. Quando você fecha os seus olhinhos, junta as mãozinhas e reza, e apresenta diante do altar o seu sofrimento, você tem no céu um sumo sacerdote que se compadece, que sente a sua dor, porque ele mesmo quis passar pela dor para sentir a dor que você sente. Um sumo sacerdote capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi provado em tudo como nós, à exceção do pecado. Então aproximemo-nos deste sumo sacerdote com toda a confiança, aproximemo-nos do trono da graça. Hoje nós viemos neste templo, nessa igreja, celebrar, participar com Cristo da sua paixão e morte. Que a gente tenha coragem de se aproximar desse Cristo vivo e verdadeiro com toda certeza, para conseguirmos a misericórdia, para alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Aproximarmos-nos desse sumo sacerdote que se compadece de nós, com toda a fé e esperança, para que a gente possa experimentar a misericórdia, alcançar a graça e termos um auxílio no tempo oportuno. Quantos de nós precisamos desse auxílio? Quantos de nós hoje não precisamos, mas poderá vir o dia em que a gente vai precisar? Então que a gente se apresente diante desse sumo sacerdote. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, Deus Pai Todo-Poderoso. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, mas na consumação da sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que obedecem. Obedecer ao Senhor, seguir os mandamentos, aplicar a lei de Deus, para todos estes tornou-se causa de salvação eterna. Filho amado, tudo isso que nós proclamamos pelo ato da paixão de Cristo, Cristo sendo julgado, condenado, e diante da pergunta que Pilatos faz, essa é para a gente a questão que nós temos que responder hoje. Pilatos traz diante do povo Jesus, e ele diz para todo o povo: eu não encontro nesse homem crime algum. E Pilatos coloca diante do povo o bandido, o Barrabás, a expressão da violência, da criminalidade, dos que não confiam em Deus, dos que não creem em Deus, o bandido Barrabás. E Jesus, e diz: eu não encontro nele crime algum. Diz: ele é um homem bom, vocês deveriam acreditar nele. Olha as coisas que ele está falando, olha os ensinamentos que ele está dando, olha o caminho que ele tem para vocês. Tornou-se causa de vida eterna pelos sofrimentos que ele passou, pelo sacrifício que ele deu. Aqui está Jesus e aqui está Barrabás. Quem vocês querem? É a mesma pergunta que ele faz. A gente pode decidir Barrabás na nossa vida, ou a gente pode decidir Jesus na nossa vida. Para decidir Barrabás, basta a gente seguir tudo o que Barrabás significa. E o mundo nosso está rodeado de oportunidades para nós seguirmos Barrabás.
Se a gente decide Jesus, a palavra diz: Ele sofreu, entregou a vida dele e tornou-se causa de salvação para todos aqueles que o obedecem. No dia da paixão de Jesus Cristo, nesta celebração da paixão, nós somos convidados mais uma vez a responder se a gente quer Jesus ou se a gente quer Barrabás. Não sejamos insensíveis e que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.